Eu fui no inferno e fui no céu. Eu sou a prova viva disso. Pedi para Deus muito tempo para me mostrar se existisse e Ele me mostrou. Tudo começou, e vou dar continuidade no que eu parei lá do vídeo. Tudo começou com um amigo que morreu. Deus usou esse amigo que morreu para me mostrar que existia essa parte sobrenatural após a vida, após a morte. E aí o que acontece? Quando ele entrou em contato comigo num sono, quase acordado, eu me toquei, eu falei, esse cara já morreu. Como é que esse cara tá falando comigo aqui? Só que eu não falei, eu imaginei na hora. Quando eu ia falar, surgiu uma voz e falou assim, você não pode falar que ele morreu. Você não tem permissão para falar que ele morreu, porque ele não pode saber que ele morreu. E aí ele falou, ai Adriano, o que aconteceu com você, moço? Você sumiu. Eu falei, você que sumiu, moço. Só que eu já sabia que ele tinha morrido. E eu não podia falar, eu querendo falar sem poder falar. Vem aqui, moço. Eu falei, não, você não se encontra mais aí, que eu fui em Minas Gerais, Sete Lagoas, e você não tá aí. Ele falou, moço, eu tô em um lugar, é um Brasilzão, muito bonito, muito lindo durante o dia, mas durante a noite ninguém suporta. Aí eu falei, o quê? O que acontece durante a noite? Aí ele falou, moço, aqui, eu não sei o que está acontecendo não. É muito lindo, mas durante a noite é uma tristeza, é um terror. Aí eu imaginei, falei, meu Deus do céu. E ele que já tinha morrido. Aí eu falei, não vou falar, não vou aguentar não. Quando eu ia falar, a voz tornou a falar, não fala. Não fala, você não tem permissão para falar. E aí, meu amigo, eu falei, dane-se. Eu falei, ô bigode, você morreu, você está morto. Quando eu falei, ai, cheguei a arrepiar agora. Falei, tum. Tentei falar com ele, neutralizou a voz. De repente eu me vi num lugar todo estranho. E eu ouvi uma voz falar comigo assim, esse é mais um pecado que você cometeu. Como consequência, nós vamos te mostrar, né? A real vida de quem morre e de quem peca e onde vem parar. E você vai ser apresentado lá hoje. Uma coisa mais ou menos assim. E eu me vi na situação. Eu falei, mas esse lugar aqui? Eu falei, prazer. Você está num lugar onde poucos têm a chance de conhecer em vida. Uma voz assim, meio, sei lá, meio embaralhada. E aí me vi diante de várias pessoas. Um lugar bonito, lindo, lindo, lindo. Eu falei, fica tranquilo, não me assustei não. E as pessoas assim falando aquele monte de voz, mas ninguém conseguia identificar ninguém, face a face. Eu falei, meu Deus do céu. Uai. E aí eu falei, então, eu tenho fulano aqui, tem Deltano aqui, que faleceram, vieram tudo pra aqui. Eu vou ver se eu encontro. Eu vou encontrar meus amigos. Você aqui, ninguém fala com ninguém, ninguém reconhece ninguém, ninguém sabe que está morto. Eu falei, meu Deus, que lugar bonito. Eu falei, se aqui for o céu, é pra aqui que eu quero vir. Só que lá não é céu, não é nem inferno, é o intermediário. E aí tem uma voz que falou comigo assim, você vai ficar aqui e vai ficar também à noite, pra você conhecer. E o que você vê aqui, você vai levar para o mundo. Silêncio, Adria. E aí, falei, meu Deus do céu, será que isso é uma profecia? É algo desse tipo, que eu não sei pronunciar bem, que eu não entendo muito. E aí, quando a noite chegou, aquilo tudo escureceu. Escureceu, escureceu, escureceu. Só que antes de escurecer, lá tem um muro infinito, um muro meio invisível, uma parede invisível, infinita. Do lado de lá, pessoas, tudo na paz. Lá não existe dia, não existe noite, é um céu. É um intermediário onde eu estava. E pro lado de lá é um lugar em paz, onde as pessoas morrem sem pecado, que se arrependeram de todos os pecados. E pro lado de cá onde eu estava é um intermediário. É um intermediário. E aí eu falei, então eu vou conhecer tudo aqui. Foi o que eu entendi na hora.
E aí a noite chegou, quando a noite chegou, aquela paz, aquele brilho, aquele paraíso virou trevas. Trevas, 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 trevas. E aquele tanto de gente começou a gritar. Fechou tudo, e aquele monte de gente gritando. Eu olhava assim pro espaço. Pro espaço. Aquele monte de sombra negra passando, gritando, gritando. Aquele monte de gente gritando, e aquele gemido, aquele esturrado daquela sombra feia. E aquele monte de gente gritando, desespero, desespero. Ou seja, aquele desespero total. Falei, meu Deus do céu, eu quero ir embora, meu Deus. Comecei a falar o nome de Deus, comecei a falar o nome de Deus, comecei a falar o nome, quero ir embora, comecei a falar o nome de Deus. Aí teve uma voz que falou assim, é aqui que vocês vêm parar. Todos vocês que estão plantando errado, vêm parar aqui. Aqui é o intermediário. Aqui é o céu e é o inferno, é a representação. Lá é a representação do céu e a representação do inferno. No final dos tempos, da vida de Cristo, 70% dos que estão lá nesse intermediário vão ser jogados para o inferno. 30% vão ser recolhidos. E vocês todos estão plantando, foi o que eu entendi lá. Todos nós estamos plantando para poder ir para esse lugar. Nós estamos plantando errado, semeando errado. Porque a verdadeira semeadura é o lugar da paz. Existe outro lugar de paz, que até o final dos tempos, da vinda dos tempos de Cristo. Que lá já não é o intermediário, é o lugar de paz. É onde as pessoas morrem sem pecado. São salvas já, que já estão salvas, excluídas de julgamento. Só que a maioria estão plantando para poder ir para o lado de cá, que é chamado julgamento. E aí o que acontece? E eu pedindo, não quero ir embora, já viu bastante, pedindo Deus, falando o nome de Deus, aquele monte de sombra, aquele monte de esturro feio, gemido feio, aquele monte de gente gritando, socorro, socorro. Eu falei, oh meu Deus, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E fui falando aí, falou assim, ó, você vai e leva para todos aqueles que você puder passar essa informação. Aqui não é conversa de pastor não, viu? Não sou pastor, não sou nada disso. Sou uma pessoa comum. Leva essa verdade para todos lá. E cuidado, né? Porque falou sobre as... É porque eu me recordo de algumas coisas aqui. Eu tô... Adultério, morrer sem se batizar, tirar vidas, julgar, condenar, né? Conspirar, um monte de pecado. Um dos piores é o adultério, que eu ouvi lá. Todos levam para lá, mas um dos piores é o adultério. Muitas pessoas, um dos piores que estão sendo cometidos hoje pelo mundo hoje é o adultério. Um dos principais hoje, causa das pessoas estarem indo para lá é o adultério. Entre outros, mas um dos principais, chave mesmo, que estão levando as pessoas para lá é o adultério. Estão morrendo sem se batizar, vivendo sem se casar. No adultério. E não tem outra. É o mesmo preço que um homicida. As pessoas todas estão indo pra lá. E voltei. Quando eu fui voltar, me falaram assim, ó. Vai o mais rápido possível, porque quando você sair daqui, vai uma sombra atrás de você. E essa sombra vai chegar e vai se apoderar do seu lar. E eu saí. Quando eu cheguei, pulou na minha mulher. Não me alcançou, pulou na minha mulher. Quando eu assustei, minha mulher tá debatendo. Eu já sabia que tava nela, bati nela. Quando ela assustou, Adriano, pelo amor de Deus, Adriano, tinha coisa ruim em mim ou coisa feia. Aí eu falei, já sei, tava em você. É o que tá em mim, um espírito ruim. Veio atrás de mim, não me alcançou, alcançou você. É por isso que eu te assustei. Aí minha mulher, como é que você sabe disso? Eu falei, eu sei disso. Veio atrás de mim. Como é que você sabia que eu tava tendo... Esse trem tava encostando em mim? Eu falei, eu sabia. Aí... Levantei todo mundo, minha mãe, meu pai, todo mundo estava em casa. Tinha um monte de gente em casa na hora. Botei todo mundo no sofá e contei a verdade. Então a vinda de Deus está aí. E esse recado aqui, faço questão que você passe para vários. Porque se vocês precisarem de mais, comente aqui que eu vou mandar mais. Vou explicar com mais clareza. Mas o outro lado da vida, para algumas pessoas vai ser terrível. Infelizmente. Se não mudarem esses costumes, se não plantarem certo, segue para mais aí, viu? Eu vou falar mais verdades sobre isso.